Amém. Normalmente eu não tenho assunto quando eu chego aqui, mas quando eu chego Ele me dá. Amém. Então eu aprendi a confiar no Espírito. Aprendi a viver pela fé. E eu vou dizer para vocês aqui hoje de manhã, não importa a placa da sua igreja, é obrigação você viver pela fé. Quer ou não quer, crê ou não crê, é obrigação para crente viver pela fé. Eu sei que o Verbo da Vida está criticado, porque ensinamos fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Se não agradar a Deus, você vai para o inferno. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, que vão entrar. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se você não está lutando para fazer a vontade do Pai, há controvérsias que você vai no céu. Por causa do que a palavra fala. A palavra que Deus fala é as instruções para a nossa vida. Não importa sua placa, irmãos. Deus é o Deus de todos. De fato que sua placa não vai entrar no céu. Amém, irmão? Verbo da Vida não vai entrar no céu, não, irmão. É quem crê na palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Então ele diz que é impossível agradar Deus sem fé. Nós sabemos que o pecador, ele tem fé natural, mas não é fé que Deus deu para ele. Todos nós temos fé que Deus deu para você quando você ouviu a palavra de Deus sobre Jesus Cristo. Então ele deu a medida da fé que você pode vencer o resto da sua vida praticando a palavra de Deus e colocando essa fé em prática para a fé crescer. Amém. Então, fé crescendo vai fazer crentes fortes. Então, já deve ter aqui em Verbo da Vida gigantes espirituais. Mas eu estou aqui quase 20 anos. Estou vendo pessoas que formaram de rema, que é neném de crente ainda, irmão. Por quê? Negligenciando o que a palavra fala. Amém. Deve ter milagres nas igrejas Verbo da Vida. Deve ter muitas curas feitas nas igrejas Verbo da Vida. Deve ser muitos prodígios e sinais funcionando nas igrejas Verbo da Vida. Por causa da palavra que está ensinado e demonstrado nas igrejas, irmão, e nas escolas. Rema ensina a palavra, que pessoas que escutam, se praticar, pode fazer milagres. Milagres, irmãos, é quando o poder de Deus para a natureza e o poder de Deus toma conta e vai criar aquilo que deve ser feito. Amém. Quando o Mar Vermelho foi dividido, irmãos, é um milagre. Alguém sendo curado não é um milagre. Igreja Verbo da Vida tem que aprender a falar como a Bíblia fala. Oh, tem muitos milagres na minha igreja. Eu falo, qual é? Oh, irmão fulano de tal foi curado. Irmão, isso não é milagre, não, é cura. Cura é uma coisa e milagre é outra coisa.
Amém. Josué orou e Deus parou o universo para dia todo para ele ganhar uma guerra, irmãos. Isso é milagre. Se você perder esse braço aqui e não tem nada, e de repente um braço cresce de volta, isso é milagre, não é cura, irmão. Amém. Então aquele rapaz na Bíblia teve um bracinho aqui com a mãozinha aqui seco. Jesus falou, cresceu completamente. Isso é milagre, a cura de milagre, irmão. Ele já teve, mas foi completa. Amém. Jesus fez vinho de água. Milagre, irmão. Amém. Eu lendo no Velho Testamento sobre coisas que Deus fez, eram milagres. Ele julgou Egito com milagres, irmão. Vocês estão aqui ou já foi para casa, irmão? Tudo que é contra a natureza e o poder de Deus operando é milagre, irmão. Amém. Então pare de falar que cura é milagre. Não é milagre, é cura. Amém. Então nós temos que falar como a Bíblia fala. Temos que falar como Deus fala, que é a Bíblia. Temos que agir como Deus age, que é, Ele explica na Bíblia como agir. Mas pastor, você sabe que somos humanos, mas Jesus era humano também. Lembra disso? Sabe que Jesus era humano? Ele era filho do homem. Ele disse, as palavras que eu falo não são minhas palavras, mas eu falo somente o que eu escuto meu Pai falar. Você está fazendo isso? Ou falando como o brasileiro fala? Ou falando como o mundo fala? Ou falando como qualquer pessoa na igreja ou fora da igreja fala? Oh, estou morrendo de fome. Crente não fala assim. Jesus nunca falou assim, irmão. Oh, estou morrendo de risos. Eu estou morrendo para ir para casa. Não, você está mentindo. Você não está falando a verdade, irmão. E Jesus sempre falou a verdade. Então, vale a pena para você e eu viver como Jesus vivia. 1 João 2:6 fala, aquele que disse, diga, sou eu. Aquele que disse que está em Cristo, esse que fala essas coisas, deve viver como ele vivia. Ou deve andar como ele andou. O que quer dizer? Exatamente o que fala. Não sendo salvo e continua falando besteira, irmão. Nós temos que treinar nossa língua a falar correto, ou nossa fé nunca vai funcionar correto. Não temos condições, porque estamos aqui no Brasil. As condições de Jesus eram pior do que Brasil, irmão. Mas eu nunca ouvi ele falando isso na Bíblia. Ele falou negativo, irmão. Então, se eu tenho que viver como ele, eu também não posso viver negativo ou falar negativo. Diga eu também. Diga eu também. Diga eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Tem que viver como Cristo vivia.
Como ele vivia, irmão? Santidade. E falando somente o que ele escutou o Pai falar. É melhor falar as promessas de Deus do que falar a expressão brasileira. Você vai ter mais favor com Deus falando como Deus fala do que falando como homem fala e como brasileiro fala. De fato que você não é brasileiro, mas só mora aqui. Diga, eu sou filho de Deus. E isso não vai mudar. Diga, eu sou cidadão do céu. Estou só passeando aqui no Brasil. Diga, meu pai não é meu pai da carne, mas é Deus. Eu vivo como ele vive. Eu falo como ele fala. Jesus disse, as palavras que eu falo não são minhas. Então ele tem que repetir a alguém, né? Ele disse, eu somente falo o que eu escuto meu pai falar. Imitando o pai. Tal o pai, tal o filho. Deve ser assim com vocês também. O que você ensina a sua família deve ser como Deus Pai fala, e você falando como o pai, e seus filhos falando como o papai. Vocês estão aqui ainda, irmão? Então Jesus disse, como Jesus agia ou fez. Ele disse, a obra que eu faço não são minhas obras. Jesus está dizendo, eu não estou aqui para me agradar. Eu não estou aqui para viver minha própria vida, mas para viver como o Pai quer que eu vivesse. Está ficando sério, não é? Ele disse, a vida que eu vivo não é minha, ou as obras que eu faço não são minhas, mas eu faço como eu vejo o Pai fazendo. Imitador do Pai. Quer sucesso com o Senhor? Começa a imitar o Pai. Amém. Falando coisas positivas. Abraão era homem como você e eu, mas era pai da nossa fé. E a Bíblia disse que ele falou como Deus, que chama as coisas à existência que não existe ainda. Pessoas falam, mas eu tenho que chamar como está. Não, esse é o problema hoje, porque você está chamando como está. Você está falando como está, em vez de como você quer. Eu falo, aquele terreno onde está jogando futebol, eu falo, é nossa. Pessoas falam, em nome de Jesus. Não, não é nossa. Jesus prometeu o que eu posso falar e crer no meu coração será feito, irmão. Então comigo já está feito. Vamos parar aquele jogo de futebol, danificando os carros de pessoas aqui. Esse é nosso estacionamento. Eles não têm direito de fazer isso. Então, o que nós falamos, irmão, vai mudar aquela situação se todo mundo fala a mesma coisa. Concordância, irmãos, a oração de concordância é todas as pessoas orando
falando a mesma coisa. E Jesus disse a oração de concordância: meu Pai fará tudo que você fala. É por isso que quando orar, a oração de concordância, uma pessoa orando e os outros concordando. Eu não quero orar aqui, orando a oração da fé e Maneco falando incredulidade. João Roberto falando, se Deus quiser, se Deus quiser. Está anulando tudo que eu estou falando em fé. Então, às vezes, não presta para todo mundo orar. Jesus disse, se duas pessoas aqui na terra orem e concordaram sobre qualquer coisa aqui na terra, será feito do meu Pai Celestial. Eu tenho fé que Ele fará exatamente como Ele falou. Mas eu tenho que orar em concordância, irmãos, que quer dizer sinfonia, que quer dizer todo mundo tocando igual. Já ouviu uma sinfonia, todo mundo desafiado? É bagunça, irmão. E pessoas orando fora de ordem é bagunça. Então, quando analisar o que Jesus disse, se duas pessoas, ele não disse 100, mas a igreja sempre pensa, mais pessoas que nós temos, mais provavelmente que vai acontecer. Não, com multidão tem mais incredulidade. Vocês me amam ainda? Mas eu e Jen podemos orar em concordância e receber a resposta. Você e seu marido devem fazer a mesma coisa. Porque uma pessoa orando e outra concordando com o que está sendo falado. Nós temos que concordar com o que o Pai fala, ou sua oração não vai funcionar. Sua fé não vai funcionar sem falar como o Pai fala. Não fala como brasileiro, esse é seu problema agora, irmão. Falando como brasileiro, expressão brasileiro. Vai mandar você para o inferno se não continuar falando como Deus fala. Você não pode permanecer na igreja falando de qualquer forma, irmão. Deus não aceita qualquer forma. Ele só aceita o que está escrito na palavra dele. O que ele prometeu, eu posso fazer. Eu sou o que ele prometeu. Eu posso fazer tudo que ele disse que posso fazer. Mas se ele não falou, eu não posso, irmão. Então vamos agir como Jesus. Pessoas falam, por que Jesus cuspiu e passou em cima daquele homem? Ele viu o Pai fazer isso. Mas como ele está vendo? Eu também falei, Pai, como eu vou ouvir o que você fala? Ele fala com seu espírito e você repete o que ele fala. Estou repetindo ele agora, irmão. Eu não sei como pregar. Nem quero saber como pregar. Mas ele sabe. E se eu escutar ele, eu vou falar correto, irmão. Leva um tempo para você aprender a ouvir o Pai falar, irmão. Mas abre sua Bíblia e vai ouvir Ele falar cada vez que abre a Bíblia.
imita isso, irmão. Se não presta, não fala. Se não presta, fique quieto. Se vai prejudicar a sua vida, não fala, irmão. Se vai danificar outras pessoas, não fala, irmão. Eu sei, irmãos, que diretoria, liderança, às vezes tem que falar com pessoas. Tem que falar coisas que não é agradável, mas isso é uma coisa obrigatória para liderança ou chefe de uma empresa fazer, irmão. Às vezes tem que julgar casos de pessoas que fizeram errado, mas isso tem que ser feito, irmão. Mas em sua vida normal é para você agir como o pai e como o filho. Já pensou por que Jesus disse, deixa a sua resposta de ser sim, sim e não, não? Ele respondeu, porque qualquer outra coisa chega ao pecado. Você peca, ou maioria, com sua boca. Kenneth Hagin sempre falou, fala menos e peca pouco. Vocês me amam ainda? Porque enquanto eu estou presidente desse ministério, eu vou continuar falando coisas que a carne não gosta. A carne não gosta dessa mensagem de jeito nenhum, porque eu já passei isso, irmão. Você precisa orar para Deus colocar alguém para corrigir você diariamente. Enquanto você está falando como brasileiro, você precisa ser corrigido. Quando você começa a falar como filho de Deus, não tem que ser corrigido tanto. Vocês estão aqui ainda, irmão? Eu sei que esse negócio de fé funciona. Eu já vi essa fé funcionando. Já vi essa fé transformando minha vida. Transformou minhas finanças, irmão. Transformando minha saúde. Transformando as condições da minha vida. Eu já vi essa fé e essa palavra transformando Campina Grande, irmão. Tem pessoas aqui que não têm, que têm muitas vezes mais do que quando você começa a ouvir a palavra. E você pode cair no chão e falar, obrigado, Senhor. E é a sua palavra, fé na sua palavra que me transformou. Não foi pastor Bud que fez isso, irmão. É fé na palavra que transforma sua vida. Eu sou somente instrumento para falar a palavra, irmão. E exemplo para andar diante de você como Deus quer. Esse casal aqui é exemplo. Esse casal aqui é exemplo. Pastor é um exemplo e responsável pela andar em fé para mostrar ao resto da igreja como andar diante de Deus, irmão. Eu detesto esposas da liderança dizendo, não posso. Não temos condições. Estamos aqui no Brasil. Vai para a África, irmão. Deus é Deus no floresta de África, irmão. Ele não mudou, irmão. Ele pode transformar Brasil. Ele já está transformando e vai transformar mais ainda. E vocês nunca vão saber que era pobreza aqui, não. Deus pode fazer isso com a África também. 1 Timóteo 2:8 diz, 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 1 Timóteo 2:8 di
Mas tem que ter alguém que crê e que fala positivo e falando a palavra de Deus para isso acontecer, irmão. Eu quero ver milagres acontecendo. Moisés falou, eu estou gaguejante muito. Ele disse, não tem problema, manda seu irmão. Amém. Deus permitiu a incredulidade de muitas pessoas no início. E Ele mostrou poderoso no meio da incredulidade dele. Eu posso falar, irmão, quando eu era na igreja metodista, falei incredulidade 1000 vezes por dia. Eu não falei o que a Bíblia fala, porque nunca foi ensinado assim. Vi no jornal. Aquele gripe forte de Japão está chegando em Nova York. Eu falei, eu vou pegar. Peguei. Pelo menos 2 vezes. O que você fala e crê vai acontecer. Mas eu estou só brincando. Acontece brincando também. Né? Porque brincando é palavras que têm poder. Diga, minhas palavras têm poder. Diga, eu posso criar morte ou eu posso criar vida. Escolha o que você vai dizer, irmão. Primeiro ano de ser pastor, que era 2º ano de ser crente. Não tinha muito conhecimento da palavra, pouco, mas só da doutrina metodista. Que 3/4 era errado. Eu tinha sinusite. Eu estou falando forte, irmão. Não era somente de vez em quando, era diariamente. Não podia respirar no nariz. E eu pregando e chorando 2, 3 vezes por semana. Chorando e o nariz como um rio. É feio, irmão. E eu chorando diante do Senhor, faço uma coisa. Se Deus quiser. Quando você fala se Deus quiser, você está dizendo, eu não sei o que é sua vontade, mas se tiver misericórdia em mim, faça uma coisa. Deus honra a fé de pessoas sem conhecimento. Ele vai encontrar com você onde sua fé está. Mas quando o conhecimento chega, irmão, ele vai requerer você agir pela fé, naquilo que já sabe. Pastoreando a igreja metodista. Um dia antes ou durante a escola dominical, ouvi a voz do Senhor falar comigo. Ele disse, chama os presbíteros e manda eles orar para você, impondo as mãos sobre você, ungindo com óleo. Eu vou te curar. Eu vou tirar aquele sinusite. Oh, rapaz. Eu agi rápido. Chamei 5, 6 deles. Irmãos, Deus falou comigo que vai me curar se todos nós oramos, me ungir com óleo. Está em linha com a palavra, irmão. Mas minha incredulidade era mais poderosa do que a palavra. Muitos de vocês é a mesma coisa, irmão. Falando negativo, falando contra a palavra de Deus.
Ele me prometeu sentado lá, se chamar os presbíteros, unge você com óleo e ora, eu vou te curar. Obrigado, Senhor, vai me curar. Chamei os presbíteros, obedecendo a palavra, não é assim? Eles colocaram óleo em cima de mim aqui. E todos nós, se Deus quiser, cura Bud. Se Deus quiser, se for sua vontade, Pai, cura Bud. Eles acabou de prometer que queria me curar e dizendo se Deus quiser. Ele já quer, irmão. Mas eu era tão cego espiritualmente que eu não vi a promessa. Jesus me prometeu na palavra, mas ele falou pessoalmente: ora, vou te curar. Não tem que dizer se Deus quiser. Ele já prometeu cura para você na Bíblia. Ore sem falar se Deus quiser. A promessa está escrita na Bíblia várias vezes. Então a vontade dele é cura, irmão. Diga, ele quer me curar. Ele quer me prosperar. Porque as promessas estão na Bíblia. Fala isso. Tudo que ele promete, irmãos, é o que ele quer fazer em sua vida. Oh, mas ele está falando com aqueles mais fortes. Não está falando com todos os filhos. Ele não me ama mais do que você. Ele está me abençoando porque estou obedecendo. E ele quer abençoar você porque você está obedecendo. Mas se não está obedecendo, ele não pode te abençoar como ele quer. Mas é sua fé que vai puxar as bênçãos de Deus que já estão fluindo no céu. É só fé que vai retirar as bênçãos que estão fluindo no mundo espiritual. Ele preparou uma mesa diante dos seus inimigos. E falou: filho, senta. E começa a comer. Começa a participar nas bênçãos que eu coloquei. Uma bênção de Natal normalmente tem peru, presunto, batata de toda sorte, muita coisa lá, vestido aquela mesa com comida boa. Então Deus fez uma mesa para você com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e seu inimigo não pode prevenir você participando daqueles bênçãos, irmão, se andar em fé. Só tem que falar a promessa e participar. Fala as promessas e participar. Não é somente as promessas. Pode ser que Deus fala, promessa não é você é vencedor e mais do que vencedor. Isso é o que Deus está concordando que você é. Deus está vendo você concordando, ou vamos dizer, vencendo no meio de problema, no meio de pobreza, no meio de guerra, no meio de qualquer coisa. Deus chama você vencedor. Mas pastor, eu não estou vencendo. Mas ele está chamando você vencedor. Se crer nele e se fizer o que a Bíblia fala, vai vencer, irmão, sem dúvida. Vocês não conhecem ninguém mais negativo do que eu. Era, agora não. Aquela gripe chegou em Nova York, eu em Alabama, 2.000 quilômetros de Nova York, vou pegar.
Eu peguei porque minhas palavras têm poder, irmão. A Bíblia disse que palavras da sua boca têm poder. Tem o poder de morte e vida. Você pode criar morte na sua vida, ou você pode criar vida na sua vida. Está criando quer ou não quer, na maneira que você fala. Vocês me amam ainda, irmão? A fé que eu estou referindo funciona, irmão. Mas o homem tem que treinar a boca, falar correto. Amém? Eu quero ser mais como Jesus hoje do que ontem. Eu quero ser mais como Deus e Jesus hoje do que ontem, irmão. Eu quero minha vida mudando diariamente segundo a palavra de Deus. E não segundo a palavra de brasileiro ou americano. Mas americano fala exatamente como o brasileiro, negativo. Quem pode me mostrar na Bíblia onde Jesus e Deus falou uma coisa negativa? Deus nunca falou, não posso. Então, você sendo filho de Deus, herdeiro de Deus, porque Ele falou, tudo que é meu é seu, por que você está vivendo pobre? Ele prometeu, mas depende em você para receber. Se você é pobre, não é a culpa de Deus, irmão. É sua culpa. Se você está faltando, é sua culpa. Deus não tem culpa, irmão. Ele já deu tudo. Ele tem tudo. Quem crê que Deus tem tudo aqui? Por que está sofrendo então? Oh, estamos faltando dinheiro. Por que está faltando? Deus já prometeu tudo que precisa. Será que você não está contribuindo como deve fazer? Será que não está dando como você deve fazer? Será que você não está obedecendo o Senhor como deve ser feito? Examine a si mesmo, porque se está faltando, é sua culpa, não é de Deus, não. Os 12 israelitas foram para a terra prometida e entraram. Trouxeram uvas tão grandes que 2 pessoas levou uma caixa. Foram lá, viram a terra e Deus já deu a terra para eles. Ele disse, eu já dei, entra e possui. Entraram, voltaram dizendo, não podemos. Como muito crente hoje, não podemos porque tem gigantes. Olhos desse tamanho. Tem gigante lá. Os muros deles são muito altos. E Deus já disse, eu já dei a terra para você. Entra, eu estou contigo e toma posse da terra. 2 pessoas de 12 disse, podemos. Aquele outra 2 e toda a família não entraram na terra prometida. Porque disse, não podemos. Não podemos, não podemos. Mesmo ouvindo Deus dizer, toma posse, toma posse. Se Ele fala toma posse, irmãos, pelo menos tem que sair da cama, irmão. Você tem que fazer uma coisa. Pelo menos você tem que fazer um passo, irmão, para Deus fazer uma coisa.
Mas não podemos. Atitude assim nunca vai fazer o que Deus quer. Você tem que chegar a dizer: eu posso todas as coisas que Deus fala. Eu sou tudo que a Bíblia disse que sou. Eu tenho tudo que a Bíblia disse que tenho. A Bíblia disse que eu tenho tudo que Deus tem. E você? O que você crê? Todas as minhas necessidades estão sendo supridas. E marca hoje, irmãos, aquele campo lá é nossa. Aquele campo é nosso, irmão. Estacionamento pode ser que construir uma coisa. Igreja para as crianças, uma coisa assim também. Com estacionamento. Amém? Não pense tão pequeno, irmão. Deus é grande. Diga: meu Pai é grande. Ele habita em mim. Mas é maior do que eu. Aleluia. Ele pode fazer tudo que Ele prometeu. Você precisa ficar plenamente persuadido ou plenamente convicto que Deus pode fazer tudo que Ele prometeu. Ou nunca vai acontecer. Aleluia. Eu sei que aquele campo é nosso. Verbo da vida é o dono. Mas não parece. Eu não estou vivendo pelo que parece, irmão. Estou vivendo pela promessa de Deus. Kenneth Hagin, uma vez, pessoas vão dizer: essa é feitiçaria espiritual. Ele queria uma casa. E ele viu essa casa lá em Texas. E ele falou com o dono: eu gostaria de comprar a sua casa. Ele disse: não é para vender. Não quero vender, não. Deixa eu em paz. Falou com o pai: eu preciso daquela casa. Ele precisa mudar. Confessando diariamente: obrigado, pai, pela aquela casa. E esse homem nem sabe porquê, mas ele vai sair. E ele vai oferecer essa casa para mim. Uns dias passou. Não quero vender, não. Ele continuou confessando a palavra. Falando: aquela casa é minha. Um dia depois, o homem chegou na casa dele e bateu. Disse: irmão, eu falei com você que não quero vender aquela casa e eu não sei porquê, mas eu vou vender para você. Suas palavras podem mudar coisas se falar corretamente e em linha com a palavra de Deus. Jesus disse: as palavras que eu falo não são minhas. Então, quem era de quem? Era do Pai. Ele só falou o que o Pai mandou falar. Se você fizer a mesma coisa, sua vida será um sucesso grande. Para de falar do seu vizinho. Para de criticar de outras igrejas. Eu sei que muitas igrejas não creem como nós cremos, mas se confessarmos e oramos, eles podem mudar também. Orando para Deus abrir os olhos espirituais. Isso é porque eu estou na igreja Verbo da Vida hoje, porque meu tio orou para Deus abrir meus olhos espirituais. Ele abriu. E me deu o espírito da fé, que funciona, irmão. Mas eu estou avisando aqueles que pensam que falando frases brasileiras é normal. Não é normal, não, irmão. Para crente não é normal.
Doença para crente não é normal, não. Se você aceita a doença normal, você está fora da vontade de Deus. Porque Deus não tem doença. Será que tem uma casa reservada com só doenças dentro que Deus vai lá e pega? Oh, eu vou jogar isso em cima do pastor. Eu quero jogar em cima. Irmão, não existe doença no céu. Não existe tristeza no céu. Se você é triste aqui, não vai lá pensando que pode ficar triste, porque não vai entrar triste, não. Tem que mudar sua cara. Melhor mudar sua cara aqui do que chega lá e seja rejeitado. Anda assim. Isso é bico. Você não é pato, você é crente. De fato que crente não deve andar com tristeza. Porque nós temos a esperança da glória habitando dentro de nós. Como pode ficar triste com a esperança da glória dentro de nós? Como podemos ficar com tristeza com a alegria e paz habitando dentro de nós? Está lá, você somente tem que ceder aquilo que já está lá. Pessoas falam: oh Senhor, me dá mais amor. Isso é oração de besteira, irmão. Diga: eu já tenho todo o amor de Deus dentro de mim, porque eu preciso orar por mais. É palavras sem utilidade. Amém, irmão? Não fala só para falar, só fala quando tiver valor. Mas tem muitas pessoas aqui como eu era. Falei, só falando para falar. Casei com Jen. Ela trabalhou no banco. Clientes de toda sorte. E se era pecador, atiraria todo, maioria deles com uma arma na cara. Porque povo do mundo é chato, irmão. Ela chegou, eu trabalhando o dia todo lá. Ela chegou e eu querendo falar. Ela disse: Bud, por favor, trabalhei no banco o dia todo, eu quero ficar quieta. Você fala demais, ela disse. Eu estava só começando a crescer nessa palavra. Eu fiquei bicudo. Ela disse que eu falo demais. Triste. Foi para a cama mais cedo do que normal, falando com o Senhor. Jen disse que eu falo demais. E Deus respondeu para mim: verdadeiramente você fala demais. Para de falar tanto. Somente fala quando tiver necessidade, irmão. Quando tiver uma coisa para edificar o povo, em vez de falando besteira o tempo todo. Falando sobre a novela, falando sobre Brasil, a seleção, só falando isso. Por que não fala as promessas de Deus? É muito melhor, irmão. Por que não confessa o que você quer no Senhor pela palavra de Deus, em vez de falar coisas negativas e besteira? Vocês sabem o que quer dizer besteira, hein? Então, posso falar mais forte ainda, se quiser, mas vamos falar coisas que têm valor. O que tem valor? A verdade, irmão. A verdade tem valor, irmão.
Aleluia. Diga, Senhor, eu sou homem da fé. Desse dia em diante, eu vou lutar para andar na fé. Vou te agradar, Senhor, só falando coisas que têm valor. Só falando o que você promete na palavra. Como Jesus, eu só falo o que eu escuto meu Pai falar. E vai transformar sua vida, irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, te dou graça. Eu creio que esse povo vão retornar para a fé que uma vez já começou a andar. Arrependendo e dizendo: Pai, me perdoe que eu afastei da fé que você me deu. Obrigado, Senhor, que eles vão andar segundo a palavra de Deus, e poder vai levantar nessa igreja e milagres vão acontecer, curas vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer, irmão. Pai, em nome de Jesus, te dou graça que essa igreja, Verbo da Vida, Ministério Verbo da Vida, nunca será o mesmo desse dia em diante. E te dou graça, em nome de Jesus. Aleluia.